E o depoimento de Mauro Cid, o que realmente aconteceu nesse primeiro dia de depoimento? Fique comigo alguns minutos que eu vou analisar e atualizar vocês aqui no contexto da conjuntura política. Eu sou o professor Djalma Cremonese e nos prestigiassem lá e desse aquele apoio. Vamos lá então, fique comigo para você que está chegando agora, as informações que nós vamos atualizar como foi o depoimento, agora já no finalzinho da tarde do dia 9 de junho. Quem é Mauro Cid, primeiramente, vocês lembram, era o ex-tenente-coronel, ajudante de ordens de Bolsonaro. E ele que fez uma delação premiada, denunciando por tentativa de golpe, abolição do Estado democrático, etc. Bom, hoje, então, é o primeiro a ser ouvido, né, sendo inquirido nesse julgamento, e ele diz que 3 grupos de influência existiam aí no golpe. E ele citou os conservadores, que queriam Bolsonaro como grande líder da oposição. Ele falou também dos moderados, que temiam um golpe armado e sugeriram que Bolsonaro deixasse o país. Mas também ele citou que tinha os radicais, que buscavam achar pretexto de fraude eleitoral, até um plano armado, com Bruno Pazuello, Valdemar Neto e Felipe Martins. Depois ele falou também, foi inquirido sobre a questão da minuta do golpe. E aqui tem a grande revelação até agora, que todo mundo dizia: Bolsonaro não recebeu minuta de golpe, não leu, não editou. Muito pelo contrário. Mauro Cid está dizendo que o Felipe Martins levou um documento à reunião com Bolsonaro lá no Alvorada. E o Bolsonaro leu as palavras do Mauro Cid, enxugou o texto, retirou prisões de outras autoridades, mas manteve, sim, Alexandre de Moraes. Nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Após alterações nessa minuta do golpe, ele apresentou conteúdo aos comandantes das Forças Armadas, com apoio parcial da Marinha, uma certa resistência do Exército e da Aeronáutica. A Marinha já estava com ele para o golpe. Depois ele falou sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo. O plano discutido por Braga Neto e coronéis visando gerar um caos para decretar estado de defesa e de sítio. Mauro Cid entregou uma pasta Copa 2022 com orçamento estimado em transporte, alimentação, logística. O dinheiro entregue num vinho por Braga Neto, vindo do agronegócio, por isso que o agronegócio é considerado golpista, é considerado fora da lei, nesse caso, possível plano de assassinato, veja bem, de Alckmin, Lula e Moraes. Muito, muito forte essa declaração. A posição do Mauro Cid como testemunha não atuante. Mauro Cid afirma: eu presenciei vários atos, mas não participei. Faz parte, né, da questão aí de tirar o corpo fora. Ele negou o envolvimento direto, apesar de relatar diversos encontros e planos. Também houve reações e possíveis contradições. Defesa deve explorar contradições, como áudios de pressão e vai-vens das versões. Mauro Cid justificou: eram desabafos pessoais, reafirmou a verdade do depoimento, né? Então, mas era uma coisa mais, eram pessoais mesmo. O impacto e os próximos passos. Nós vamos ver que as revelações darão um ritmo das interrogatórios seguintes. Nós temos toda semana ainda aí o Braga Neto, o General Heleno, Torres, e acho que para sexta-feira ainda o Bolsonaro. E esses impactos aí revelam articulações do golpe, divisão dentro das Forças Armadas e tentativa de institucionalizar uma certa ruptura. E o STF deverá considerar a efetividade da delação para conceder benefícios ao Mauro Cid, desde que ele está colaborando. Então, para fechar esse primeiro argumento, fechar esse vídeo, Bolsonaro leu e enxugou o golpe, sobrando só a prisão de Alexandre de Moraes. Dinheiro da operação foi entregue numa sacola de vinho, direto do agronegócio. Cid viu tudo, mas diz: eu presenciei, mas não participei. Eu acho que esse depoimento aí abre um capítulo da história política do Brasil
falando sobre a fragilidade das instituições democráticas, as tensões dentro das Forças Armadas e o limite entre o testemunho e cúmplice. Essa chamada para ação que nós estamos deixando para vocês é exatamente essa. Curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E nós agradecemos a audiência de vocês e não deixe de se inscrever em nosso canal. E esse canal aqui é o canal do jornalista Ricardo Mello. Abraços, até logo mais.